Muito bem, nosso sexto episódio chegando aqui no Fala Clóvis e eu tenho a honra de conversar com um dos grandes professores aqui do nosso município de Nonoá, inclusive foi meu professor, foi diretor do Colégio Cenecista Padre Manuel Gomes Gonzalez. Há uns quantos anos ele assume o comando do esporte aqui da Rádio Clube de Nonoá, grande narrador, grande professor. E eu tenho a honra de receber aqui no meu canal, Fala Clóvis, o professor Antônio D'Ambros. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer é nosso, exatamente, Fala Clóvis, pois estamos à sua disposição neste momento em que você certamente já está muito preparado para sabatinar, pois já sabatinou muitos. E eu estou à sua disposição, então, saudando esta bela iniciativa que você tem de trabalhar com a nossa população, com aqueles que contam alguma coisa sobre esta terra. Então, estamos às suas ordens. Muito bem, né? Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho do homem Antônio D'Ambros, né? Professor que é pai da Clarissa, pai do Glaucus e também do Gustavo, o Guga, né? Que está aí te auxiliando também nessa parte da tecnologia, né, professor? Nenhum neto por enquanto ou já estão a caminho? Ainda não há projetos por enquanto, não. O senhor teve toda a sua trajetória nas escolas, aqui, principalmente aqui do município, né? Mas eu acho que no rádio o senhor conseguiu um destaque tão grande quanto, né, o destaque escolar. Fala um pouquinho pra gente dessa sua experiência como o narrador esportivo, como um jornalista esportivo. O senhor traz sempre as notícias da dupla Grenal, do esporte local, há tantos anos aqui para a nossa comunidade. Pois, falando para o Clóvis, então, eu até esta semana que passou, ouvi uma reportagem, e nesta reportagem havia um narrador famosíssimo aqui do Rio Grande do Sul, que todos respeitam e consideram, e que ele teve também a sua iniciação como narrador esportivo na brincadeira, como eu fiz lá pela década de 60, lá nos finais de 69, 68, do século passado, é claro, fazendo narrativas de brincadeira. Inclusive, chegou uma época em que a gente colocava aquelas cornetas, né? Não havia caixas de som propriamente ditas. Lembra das cornetas? Afixava estas cornetas nas árvores e improvisava uma cabine e narrava o jogo dos meus colegas no colégio interno, como eu fui interno no seminário Saletino de Marcelino Ramos. E por lá até me deram uma chance para fazer um programa de rádio que, na verdade, era um programa jovem. Não se direcionava exclusivamente para o esporte, mas também ele tinha uma certa abrangência no esporte local. E como já se foram alguns anos, né? Depois eu vim trabalhar em Nonoá, e neste período abriu-se uma emissora de rádio aqui. Mas antes disso, Clóvis, gostaria até de salientar que em 1974, o Internacional de Porto Alegre jogou em Erechim pelo Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga. Recém havia sido inaugurado o Colosso da Lagoa. E a equipe do NEC de Nonoá foi fazer a partida preliminar, mais precisamente a partida que chamou a atenção, inclusive, do público lá, porque o adversário era o Palmeiras de Paim Filho. E eu, como aqui não havia emissora de rádio, eu havia conseguido um gravador. Comprei um gravador que havia os 2 metros de fio para o microfone. Era uma máquina da época. E eu consegui entrar no estádio, no gramado, e consegui entrevistar praticamente todo o elenco colorado que fez essa partida brilhante. Foi o maior público que o Colosso da Lagoa
teve como frequência até agora. Até hoje, o Colosso da Lagoa nunca mais colocou um público como naquela data de 1974, quando havia nada mais, nada menos que alguns que eu vou te citar: Manga, Figueroa, Falcão, Paulo César, Cláudio Miro, e por aí vai. Praticamente a base do time que veio conquistar o brasileiro do ano seguinte, né? Exatamente, era praticamente aquele time que conquistou o Campeonato Brasileiro em 1975, com o gol de Figueroa lá no Beira-Rio. Então, para mim foi uma experiência fantástica. Aquela fita rodou tanto aqui no Noai para ouvir as entrevistas, ouvir os jogadores famosos do Internacional falar, inclusive, em expressões usando a palavra Nonoai, né? Porque a gente chegava e se apresentava. Vai dar uma palavrinha aí para o público lá de Nonoai, não dizia rádio, né? Mas futuramente já estava desenhada a Rádio Nonoai, né? Qual é a sua história com o nosso município aqui de Nonoai? O senhor veio para cá, qual é a sua relação com a nossa cidade? Na verdade, como eu sou natural de Liberal de Salzano, que na época era Constantina, eu passei a residir em Trindade do Sul, na época Vila Trindade, e comecei a trabalhar como professor em 1971 no então Ginásio Aparecida, que eu até participei da fundação desta escola, porque era Ginásio Cenecista Aparecida. Foi a primeira escola que foi concomitante com a escola técnica contábil aqui da cidade, que passou a ser depois o Colégio Cenecista. Então, de lá, eu já havia então uma certa experiência vivendo a cadeira de língua portuguesa, né? E no momento que abriu uma vaga de contratos, na época, eu fui guindado para substituir um colega meu que assumiu a Secretaria de Educação na época no município de Nonoai, em memória ao Valmor Vigni, para o qual tenho muito reconhecimento. Ele que me indicou, na verdade, né? Não me contratou, quem contratou foi o Estado, mas passei por esta indicação e comecei a trabalhar aqui em 23 de maio de 1973. E estou até hoje aí na cidade de Nonoai. Passei por diversas escolas, Maria Dulcina, Rio dos Índios, trabalhei muito no Romano Paduan de Rio dos Índios, trabalhei muito no Emadu, na escola Maria Dulcina, e mais tempo trabalhei no Senec, porque eu tenho uma trajetória de 45 anos de Senec, de cenecista. 45 anos não é pouca coisa, não, né? Eu não tenho isso de idade, professor. Pois é, mas veja, eu comecei em 1971 e parei há pouco tempo, né? Há bem pouco tempo. Pois bem, muito bem. Professor, vamos voltar a falar um pouquinho das histórias do rádio aqui. Nos programas anteriores eu entrevistei, acho que um grande companheiro seu de muitas transmissões, senhor Ademir Lisboa. Tenho certeza que o senhor tem alguma história interessante junto com ele. Eu sei de uma que me contaram, professor. Eu quero saber se essa é verdade. Se a bola vai no gol, Ademir, é gol ou não? Digamos assim, uma terminologia do futebol que ficou famosa aqui no Noai. Todo mundo comenta até hoje, não é? Você falou do Ademir Lisboa, o comentarista, aliás, um grande comentarista. Se nós tivéssemos que falar sobre a nossa trajetória, a nossa vida como narradores e comentaristas, enfim, repórteres que fomos durante esse tempo, tem muitas histórias. Mas há pouco tempo a gente esteve lá em Porto Alegre, até junto com o Zéia. O Zéia é muito amigo do Baidec. E o Baidec foi o zagueiro campeão do mundo lá no Japão, pelo Grêmio, né?
E ele conta umas histórias bonitas também, mas eu quisera agora envolver um outro. Nós fomos transmitir o primeiro Grenal em Porto Alegre. Se não me falha, o ano deve ser 82, 1982, por aí, 83, eu acho que foi. E nessa transmissão do Grenal, nós havíamos encomendado um cabo de 100 metros, porque naquele tempo, quem não tinha um cabo de pelo menos 100 metros, nem se metia no campo, né? Porque era um rolo de fios que não era fácil. E nesta nossa chegada, fizemos teste, não é que o cabo não funcionou? E aí, como o Ademir Lisboa, que você falou, ele improvisava sempre, ele puxou um fio desses duplos de luz, emendou lá na caixinha e fez um auê. Chegamos até 1,5 m, mais ou menos, dentro do gramado. E mais nada, mas ali tínhamos que trabalhar. E eu estava narrando, e aí, quando terminou, o Grêmio ficou campeão, foi aquela correria, ganhou o Grenal, e busca aqui, busca ali. E o José Adelar Batista foi lá e puxou o Baidec, ele alcançou até no calção, e pegou pelo calção e puxou. Vem aqui dar uma entrevista para a Rádio Nonoá, e pois o Baidec veio e deu entrevista, puxado pelo José Adelar. Trabalho forte esse de reportagem, não é? O baixinho marcou bem, então. O zagueirão. Mas as histórias, se nós fôssemos contar algumas, né, aí iria muito tempo, né, Clovinha? Na verdade é que a gente sempre se dedicou a isso e é por um gosto, né? Não é pela carreira de buscar um retorno, uma remuneração, mas a gente fez isso sempre com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Tanto é que eu estou até hoje, né, fazendo alguma coisa nesse sentido. Pois é, professor. E nesse momento de pandemia, que falta está fazendo o esporte para todos nós? Nós estamos vendo clubes do tamanho do Internacional, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, passando por um momento difícil, é um momento de crise. Porque imagine você que esses clubes estão há 4 meses sem fazer uso da receita, que seria a receita do dia a dia, da semana, do fim de semana, daquele que busca o torcedor, que está aí gastando, que está aí pagando o ingresso. Quer dizer, este problema está afetando a economia, e a economia de muitas famílias. Se nós estamos preocupados aqui, eu vejo uma coisa muito interessante, através das administrações, desde o presidente da República até o prefeito municipal, né, o que se busca? Alguma coisa para aqueles que podem menos, que não têm condições de comprar o seu dia a dia, e isso está ocorrendo também no futebol, na economia do futebol. E eu estava acompanhando agora há pouco a preocupação enorme, porque os jogadores estão sentindo este problema com uma possibilidade de reduzir o seu salário. Aquele jogador, principalmente de time grande, que tem, ele está acostumado a ter tudo, né? É um salário extraordinário, pode comprar tudo, ele está preocupadíssimo. Já pensou se cortam esta benesse do jogador de futebol, que é o salário mais alto que se tem aí por aí, não é? Esta é uma coisa que está atingindo o ser humano, e eu diria todas as camadas sociais. Não é apenas o mais pobre, o menos pobre, o mais rico ou menos rico. É uma situação que se expande, engloba, não é? Queria aproveitar já esse gancho falando de futebol, e não tem como a gente não falar de política nesse momento. Eu queria saber qual é a sua avaliação de tudo isso que está ocorrendo no Brasil, essa disputa esquerda-direita, e tudo isso em meio
a uma pandemia, uma crise também na saúde, é uma crise de economia, né, que um fato vai gerando outro. Eu queria saber qual é justamente a sua opinião desse momento tão crítico que a gente está vivendo no país. Eu, assim, eu tenho a minha opinião, sim. Sou um cidadão, sou um eleitor, acima de tudo, eu voto e sou crítico também. Eu vejo, em primeiro lugar, que há no Brasil, por ser um país democrático e com eleições diretas, elegendo o parlamento, e que há um poder judiciário, não é verdade? Então, são os três poderes que a gente sabe que eles devem ser harmônicos, que devem ser independentes, que devem se respeitar. E me parece que o que está faltando realmente é um pouco de respeito nesse sentido nos poderes constituídos do nosso país. E no momento de pandemia, no momento em que a gente vê tantas vidas sendo ceifadas, eu não sei se o momento é exatamente de ficarem trocando belezas, farpas, um querendo ser mais que o outro, um querendo ter mais assédio do que o outro. Eu realmente interpreto como uma falta de postura ética, social e, por que não, econômica para que este país, que está sofrendo muito com a saúde, ela podia ter sido trabalhada ao longo dos anos e que, se hoje há necessidade de muitos aparelhos mecânicos, de muitos suplementos hospitalares, que podiam já ter sido adquiridos no decorrer deste tempo de Brasil, deste tempo de autoridade. Se não me falha assim, não quero ser taxativo, mas eu acho que o Brasil tem uma tradição de desvio, enfim, de corrupção muito antiga, e então estão fazendo. Eu vejo assim que na verdade, o político que chega ao poder, ele pensa muito mais em si do que naqueles que o fizeram chegar lá. Bom, professor, vamos voltar aqui para nossa aldeia Nonoai, que se aproxima de eleições municipais, né, onde certamente irá se debater muito, mas não quero falar das eleições em si, mas eu gostaria de ouvir do senhor quais são as suas expectativas de futuro para nosso município, para Nonoai. Pois Nonoai, na verdade, é uma terra abençoada, né? Tem o Padre Manuel e o Adílio aí que têm nos dado muitas bênçãos, né, sobre este povo. Só, de repente, no decorrer do tempo, se titubeou muito, se patinou muito em cima de alguma coisa que poderia, de repente, ter transformado esta terra. Mas agora me parece que está, assim, num caminho que, com um pouco de esforço de cada um, de cada cidadão, e especialmente dos administradores, que são os responsáveis para buscar estes recursos, a nossa terra, nosso amado Nonoai, tem tudo para deslanchar. E é uma cidade que a gente já pode dar assim um ponto positivo de destaque aqui nesta micro-região norte do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade que, por si só, ela é bonita por natureza, né? O seu campo geográfico, as suas belezas naturais, tudo, enfim, ele tem um aspecto de que poderia sim deslanchar, se transformar num centro micro-regional aqui, não é para ser metrópole, não, porque nós nunca vamos chegar a isso, não é? Mas, pelo menos, para ser uma referência
Em termos de região, norte, de micro-região, aqui, eu acho que depende muito de uma visão altruísta, uma visão futurista e de muita vontade de vencer de parte dos administradores. E agora nós vamos, então, para uma eleição que eu não sei se de repente pode ser até adiada, estou falando só por falar, porque eu vi essa conversa nos bastidores, mas, enfim, alguém vai ter que assumir e alguém vai ter que ser responsável por esta terra que a gente ama tanto. Bom, com certeza. Professor, a gente está chegando já ao finalzinho da nossa entrevista, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso lhe fazer, que é do tempo, eu fui aluno do Colégio Cenecista, e a gente sabe que o senhor foi professor de várias escolas. Sempre teve aquela história o senhor era o diretor e era sempre conhecido como o professor, o diretor Bigode. O senhor ficava muito chateado quando o pessoal te chamava assim? Não, não, em absoluto. Em absoluto. Não, nunca pensei até nisso, até porque é uma característica eu sempre usei, sempre gostei de usar, quer dizer, não. E até quando vinham falar comigo, eles não usavam essa terminologia, não é? Era mais nas entrelinhas, nos bastidores, no dia a dia do lado de fora, né? Mas não havia nenhuma rejeição a respeito, não. Se alguém chegasse e dissesse, ô professor Bigode, vem cá, não teria problema? Não, absoluto. A gente tem que perguntar aí, professor, tantos anos assim, né? Não tem como a gente não brincar com isso, né, professor? Não tem porquê. Eu acho que é exatamente esse fator que eleva o astral da pessoa é exatamente o humor, né? Dentro de uma cordialidade, dentro de um campo de respeito, de carinho, de amor, de muita ponderação. Eu acho que eu vejo assim que é um fator fundamental para a nossa boa convivência. Bom, com certeza. Professor, uma última pergunta em relação à educação. Agora já está se estudando a volta ao ensino presencial nos próximos dias, talvez no próximo mês, ainda não se sabe de que forma isso vai acontecer. Qual é o seu posicionamento em relação a essa volta, a esse ensino presencial? Eu tenho meu posicionamento no que tange à educação como um todo. Ela é carente, não é, Clóvis? Porque agora, por exemplo, nesta parada, nesta pandemia, que obrigou o setor educacional a adotar novos métodos, novos meios, com ferramentas novas, nós estamos um pouco atrás nesse sentido. Então, o momento de voltar ao presencial, porque é um hábito, né? Nós temos uma perspectiva que o ensino só se dá com o aluno e o professor, um frente ao outro, né? Mas, na verdade, eu acho que as ferramentas que estão aí à disposição vão fazer muito bem no futuro, se não está dando muito certo agora, mas em curto espaço de tempo, elas serão condições indispensáveis para o aprendizado, para a sala de aula, para isso que nós estamos fazendo agora, não é? Nesta máquina, vai ser o que vai ser utilizado. Então, eu vejo em voltar... Olha, Clóvis, aí nós teríamos que retornar a falar sobre a pandemia, sobre este coronavírus, que ninguém sabe exatamente até quando vai, o que vai atingir, e o próprio temor que se colocou na população. A população anda com medo, a população anda acuada nesse sentido, de tanto ouvir falar, de tanto ser massacrada
nos próprios noticiosos, no trabalho do dia a dia, na mídia como um todo. Então, na verdade, é bastante preocupante. Eu acredito que até os professores estão com medo, até os alunos estão, os pais têm medo de enviar os filhos às escolas. Tudo isso é um contexto, não é, Clóvis? Porque aí nós estamos vendo também, voltando a que já falamos um pouquinho antes, o Campeonato Gaúcho é o que deve retornar por primeiro no futebol. E está sem público por enquanto. Quer dizer, a bola vai rolar daqui a uns dias, ali em julho, no início de agosto, sem público. Um público que vai ter que se contentar com o radinho, com a televisão, sei lá o quê, e os que vão entrar no campo também um número reduzido, de no máximo 200 pessoas, entre elencos, comissões técnicas, arbitragens, trabalhadores de imprensa, não sei o que mais. É isso que eu vejo. Fala, Clóvis. O senhor falou na questão da imprensa noticiando fortemente essa questão do coronavírus, dessa pandemia. A imprensa está agindo de maneira correta? Qual é a sua visão nesse ponto? A imprensa está fazendo muito alarde, está pesando muito o noticiário, ou é esse mesmo o papel da notícia, o papel do jornalismo? Pois, para se falar nisso, a gente não teria que se fazer um histórico. Quando você, como jornalista, sabe que, a princípio, nós teríamos o dever de informar a notícia, não é? Só que, de repente, a informação acaba sendo influenciada pelo órgão de imprensa que já emite a sua opinião junto. Quer dizer, não vai só para informar, não coloca só o contexto da narrativa, o que, quem, onde, quando. Já vai o porquê, o que acontece, não sei mais o que, aonde vai repercutir, qual vai ser a consequência. E aí me parece que os órgãos de imprensa, os mais, vamos dizer assim, os mais tradicionais, eles acabam fazendo uma carga muito forte. E é por isso que eu até discordo de muitas informações, pela forma com que está chegando essa informação até o ouvinte, até o decodificador, até aquele que está aí para ser informado. Não sei se você entende, se eu conseguir colocar um ponto de vista mais ou menos claro nesse sentido. Perfeitamente. Professor Antônio D'Ambros, te agradeço imensamente a tua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Fala Clóvis. Um prazer ter um pouquinho dessa aula, dessa vivência. Tenho certeza que, se deixa, a gente vai falando por mais de hora por aqui, mas eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite de participar aqui no Fala Clóvis. Da mesma forma, fico muito feliz por ter tido esta oportunidade, né? Porque eu sei que você está atingindo a sociedade como um todo, e o que a gente pôde pincelar dentro de uma forma rápida, evidentemente, sem ser enfadonho, procurando atingir os mais diversos aspectos conforme os questionamentos do nosso Fala Clóvis. Muito obrigado. É isso aí, e até a próxima! Fala, galera! E aí, gostou da entrevista? Se gostou, deixa teu like. Se não gostou, pode deixar o teu dislike também. Te inscreve aí no nosso canal no YouTube, segue a gente aí no Facebook, na página Fala Clóvis, e, é claro, compartilha aí para os teus amigos, para esse conteúdo chegar a mais gente, tá bom? Galera, obrigado por você ter assistido até aqui, um grande abraço e, é claro, se liga aí nas novidades da página Fala Clóvis. Valeu!